Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Hoje a gente vai continuar, né, essa conversa de conexões. O tema dessa mesa é incubação de entidade gestora de IGs, né, perspectivas e resultados de pesquisa, em que a gente vai bater um pouco o papo sobre algumas possibilidades, né? A gente tem o pessoal aqui bem variado para colaborar. A ideia é que cada apresentador, né, tenha 15 minutos para fazer a sua exposição, vai ficar um pouquinho apertado, mas dentro desses 15 minutos fazer a apresentação, para depois a gente ter um tempo de interação, né? Então, parte desse trabalho decorre da aplicação de uma metodologia que a própria FAO, junto da ONU, desenvolveu, né? E a gente aplicou um questionário que o Arley vai fazer, vai demonstrar que vai servir de subsídio, e os especialistas que estão aqui para continuar esse debate vão contribuir. Então, eu vou chamando, conforme for fazendo as salas, eu vou apresentando, né? Senão vocês vão esquecer quem é quem. Então, eu quero chamar aqui primeiro o Arley, né? Do Instituto Federal do Pará, e também coordenador do edital de indicações geográficas da Rede Federal, para começar os trabalhos aqui e a gente segue na sequência. Ele é formado em administração e tem atuado, né, na área de inovação, empreendedorismo, economia criativa, negócio de impacto e social, e além de extensão comunitária. Guarda, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Quero agradecer a presença de todos e a oportunidade de falar um pouquinho aqui na mesa, né, de incubação de entidade gestora de indicação geográfica, perspectivas e resultados de pesquisa. Vamos lá que o tempo é bem curto, né, que nós temos para não sobrecarregar o tempo de ninguém. O que eu vou apresentar é um diagnóstico de maturidade das entidades gestoras de indicações geográficas contempladas no edital 12 de 2025. No mês de março e abril, nós aplicamos um questionário, que o Weber já expôs aqui. Esse questionário foi inspirado na metodologia da FAO, também foi aplicado pelos colegas indianos, essa mesma metodologia que eles cederam à pesquisa, e inspiramos várias questões nesse trabalho, e foi para o eixo do edital, né, de indicação geográfica, o último edital, 12 de 2025, o eixo 3, o eixo 4 e o eixo 5, respectivamente, incubação, internacionalização e turismo. Nós tivemos no universo, nós temos em cada eixo 5 projetos de indicações geográficas atendidos, tá? E nós tivemos 26 respostas nesse questionário. O primeiro dado interessante dessas respostas foram que 100% das indicações geográficas atendidas, elas estão em conformidade. Não há nenhuma pendência na questão do registro ou da parte legal da indicação geográfica. Elas estão todas ok, tá? Mas, em contrapartida, um dado interessante que logo a pesquisa revelou, em seguida, 42% estão sem funcionário contratado. Então, eles trabalham de forma voluntária. Então, a pessoa lá trabalha o dia inteiro na lida lá com o trabalho, e à noite, às vezes, vai ter uma reunião de associação, vai fazer um trabalho de tesoureiro, de diretor, de apoio ali, de secretário, sem ter nenhum funcionário contratado. E aí já pega um paradoxo aí também nessa questão, né? 46% das entidades relatou que pelo menos 10% dos seus produtores efetivamente usam o selo. Então, baixa a adesão do selo. E aí tem um gap interessante aí, que a gente vai ver daqui a pouco, as IGs, elas vão muito bem até a parte do registro, do reconhecimento em IPI. Essa parte o Brasil já dominou, né, tá? Essa parte de estruturação. Dali para frente que começa a aparecer o problema. E aí, por que esse selo fica na gaveta? Foi outro dado que a pesquisa também buscou revelar, né? 26% falou que trata da parte da burocracia, dos entraves, da dificuldade mesmo de utilizar esse selo. Às vezes o produtor não sabe como utilizar, ou tem um desconhecimento, ou não vê no selo um retorno financeiro que justificasse utilizar o trabalho para a utilização dele, que é o 19, quer dizer, um quinto ali, 19%. Relatou essa questão, que não há o reconhecimento do mercado, o mercado não vai pagar mais do produto dele por causa do registro, ou se não, desconhecimento. Grande parcela dos produtores também
talvez pertence à área ali delimitada pela indicação geográfica, mas não conhece, não enxerga um retorno estratégico do selo. Né? E barreiras produtivas, isso vai ter um custo, vai ter que ter uma padronização e tudo mais, que talvez o produtor não está interessado em aderir. Então, a realidade do abandono aí, né? Aquele paradoxo que eu falei, as entidades legalmente estão registradas, reconhecidas, estruturadas, mas há essa questão, essa problemática do selo. Aqui nós temos 46%, quase 50%, menos de 10% dos produtores usam o selo. 11% das entidades que usam e têm adoção superior a 90%, quer dizer, só 10% que fazem a adoção do selo de indicação geográfica. E aqui alguns dados da parte do registro legal que a gente falou lá, que eles têm a conformidade, CNPJ ativo, verificável, as obrigações fiscais dos que responderam, 100% falaram que estão em conformidade, a documentação possui os registros, as atas de reuniões, o livro contábil, estatuto, 92% e transparência. Então, quer dizer, essa parte ela se demonstra bem consolidada. E aí aquele gap que eu falei, né? Vem ao registro, e nós temos aí, ó, em 2010 nós tínhamos 9 indicações geográficas no Brasil. Nós estamos chegando agora em 2026 com 160? 173. 173, quer dizer, 25.000% de aumento aí num prazo aí de 16 anos. E essa parte aqui, então, inicial de diagnóstico, estruturação e reconhecimento junto ao INPI, ok, o Brasil está com nota 10. O gap começa dali para frente. O uso do selo pela associação, né, e o impacto disso no mercado. Será que, né, esse entendimento da associação do produtor, que de fato aquilo ali vai fazer uma diferença ali. O perfil estrutural, né, as indicações geográficas fortes no papel, mais frágeis na infraestrutura. Como? Questão de infraestrutura. Metade não tem uma sede própria, não tem um local para poder fazer as reuniões, um local para poder se reunir, se encontrar, às vezes na casa dos associados, ou de algum lugar cedido, algum lugar emprestado, né? 88%, quase 90% já existiam antes do reconhecimento, né, do registro formal. Força de trabalho, como eu disse, né, 42% não possui nenhum funcionário e 92% cobra uma taxa de associação. Essa taxa de associação às vezes é baixa, o valor é muito baixo, chega a R$20 por mês, mas ela é pulverizada e ainda tem associados que não contribuem. Foi outro problema que a gente identificou na pesquisa. Aqui a gente, de novo, falando sobre a perspectiva e a realidade econômica, né, sobre o impacto do preço médio. Os produtores, 30% não sabiam informar se depois do registro aquilo ali ia gerar realmente um impacto no produto, ia fazer uma diferença. Tá? 23% responderam que não houve aumento e mais 23% disseram que o aumento foi superior a 30%. Então, existe uma pequena parcela que reconhece esse aumento, mas poderia ser bem melhor esse número aí. E impacto no volume de vendas. 26% respondeu que não mudou nada, o volume de vendas depois do reconhecimento. 23% respondeu que sim, moderadamente, e 15% não souberam informar. Risco sobre a propriedade intelectual e fronteiras. Aí entra outras questões aí também, por exemplo, o impacto da falsificação dos produtos, que principalmente aqueles produtos que têm um valor agregado maior, que enfrentam, né, essa concorrência desleal, tá? Essa problemática. Por exemplo, ali, ó, caminhões de outros estados misturando laranjas para vender como se fosse da área da indicação geográfica. Oferece um produto que na verdade não é aqui do laranja, provavelmente das laranjas de Tanguá, lá do Norte Fluminense. Uso indevido de marcas, como nomes semelhantes da região, ou pedidos protocolados no INPI tentando conceder um registro formal. Ainda aqui, né, 38% adotam medidas legais e 30% monitora falsificações apenas parcialmente. Então há uma fragilidade nesse critério. O fator de comunicação foi outro problema que foi apontado, como a questão da rastreabilidade, né? As indicações geográficas, 76% respondeu que usam ferramentas ativas
ativamente para comunicação, seja um correio eletrônico, seja uma rede social, algum desses critérios, e apenas 38% se consolidam para a questão da rastreabilidade e autenticidade, que poderia justamente evitar essa questão aí da falsificação. Vozes da linha de frente. Então, o que a gente vê que a pesquisa identificou? Ela identificou a questão da falta de mão de obra para poder tocar, na estruturação das indicações geográficas, ter um funcionário, ter um colaborador, ter isso de forma mais estruturada, né, remunerada, para que pudesse fazer essas questões, custos logísticos, às vezes dificuldade para poder fazer a operação, o deslocamento, a operação de acompanhamento desses produtos, também como custo básico, e a escala, né, equilibrar a preservação da técnica artesanal com a renda e inserção no mercado. Manter o produto original de acordo lá com o caderno de especificações técnicas, sem perder a tradição, né, daquele produto artesanal, aquele produto básico, embora você vai ter uma escala maior de vendas, por exemplo, o queijo da canastra, o volume de vendas maior, e como que manter a tradição lá, manter aquela técnica de produção artesanal. E aí o que as entidades precisam de apoio? Urgentemente. A parte de a gente poderia citar a pesquisa toda, porque ela apontou em 3 pilares: a parte de desburocratização, financiamento estrutural e acesso a mercados e a inovação. Selos no papel e valor no território, né? O Brasil já domina a engenharia legal das indicações geográficas. O próximo salto não é jurídico, é de mercados. Nós precisamos transformar as associações sobrecarregadas em verdadeiras agências de desenvolvimento territorial, garantindo que o valor de origem chegue no bolso do produtor, que tem esse reconhecimento que a indicação ela não fique só meramente no papel, mas que tem esse retorno financeiro, a melhoria da qualidade de vida, né, melhores condições de trabalho, chegue de fato ao produtor. E aí, bem resumidamente a pesquisa, eu posso depois compartilhar com vocês os resultados, a gente disponibilizar. Em síntese foi isso, que foi uma pesquisa que foi desenvolvido, e aí não foi nada combinado, mas a fala do Adebaro agora vai pegar justamente, eu acho que dar não uma solução, né, mas apontar caminhos para esse gap que a gente existe aqui. Se a gente já está até agora fazendo os registros e está sendo bem sucedido nessa parte, já dominou, o que falta para a gente agora? De fato, fazer o uso do selo e, né, ter um impacto no mercado para ter maior valorização dos produtores. É isso aí, Na marca, 15 minutos. Aí, então, foi comentado. Muito bom. Então, como já anunciado pelo Arlen, né, convido o professor Dr. Adebaro Alves dos Reis, que é doutor em Ciências com ênfase em Desenvolvimento Socioambiental pela Universidade Federal do Pará. E como o desafio já não fosse pouco, é diretor de um campus ainda, né? Então não tem nada para fazer, né? Além de pesquisa, eu vou ser diretor de um campus do Instituto, né? Então, Adebaro, seja bem-vindo, a palavra está contigo aí. Então, vamos lá. Acho que o desafio nosso, juntamente com a Arlen, né, todo o grupo que faz parte do Projeto Nacional de Indicação Geográfica, é um pouco trazer um pouco de teoria, mas também um pouco método, mas também da prática, né, que acho que é importante para a gente dar conta da continuidade desse trabalho, principalmente dos problemas que a gente identificou no momento da entrega do selo, né, e pensar o desenvolvimento pós-selo, né. Então, o Arlen disse que a gente não combinou, mas esse trabalho aqui, na verdade, ele traz um pouco do que a gente vem desenvolvendo enquanto pesquisa aplicada no nosso programa de pós-graduação, né, do nosso doutorado profissional em desenvolvimento rural e sistema agroalimentar. A professora Suzy está aqui, faz parte também do nosso programa. E a gente vem desenvolvendo uma pesquisa aplicada, que é a tese do Arlen, justamente a construção de uma metodologia de incubação, justamente para estar acompanhando e estar desenvolvendo atividades acadêmicas no âmbito desses empreendimentos que já têm o selo da indicação geográfica, né? E a gente traz uma experiência muito que a gente vem desenvolvendo a partir da incubadora tecnológica de economia solidária, que a gente já tem
implantado no IFPA, especialmente no Campo Castanhal, desde 2010. A gente vem entrando numa trajetória de acompanhamento, de desenvolvimento de atividade tecnológica no território, e a partir disso a gente vai tentar construir uma metodologia de incubação aplicada aos empreendimentos que já possuem IG. Esse é o nosso desafio e espero que a gente consiga aí ao longo da nossa atividade, tanto no projeto quanto na orientação da tese do Arlen, a gente consiga desenvolver. Aqui é um pouco do sumário, mas talvez nem dê tempo de passar por todos esses itens que a gente está trabalhando, né? Vou tentar aqui dialogar com vocês aqui até onde é possível, né? Essa experiência também, além do diagnóstico, a gente já tem uma experiência, né? Algumas experiências de indicação geográfica no estado do Pará, especialmente são 3, uma no Marajó, uma em Tomé-Açu, e essa aqui na região nordeste paraense, que é próximo, e a gente trabalhou nisso, não foi isso, que é próximo à nossa instituição, ao nosso campus, que é a indicação de procedência da farinha de Bragança. Então é uma indicação geográfica que foi conquistada por uma cooperativa, né, a Comar, Cooperativa Mista de Agricultores Familiares e Extrativista de Caetés, e que o diagnóstico é muito semelhante que o Arlen coloca, né? Então eles conseguiram o selo, só que eles não estão utilizando o selo por vários fatores, e um dos fatores é principalmente a dificuldade de implantação das normas lá dos cadernos, caderno técnico de especificações, e a outra é as condições financeiras que os agricultores têm para adequar e ter todo aquele trabalho de acompanhamento para o desenvolvimento do uso, né, do selo no seu produto. E aí, a partir disso, a gente começou a discutir alguns pontos importantes, né? O primeiro apontamento é o apontamento da discussão teórica, que a gente poderia ancorar essa metodologia no âmbito do que a gente vem discutindo, né? Então a gente traz aqui alguns apontamentos importantes, muito ali pegando o que está na exposição, né? Território, pessoas e produto, né? Então a gente começou a dialogar muito, né? Olha, o que é que a gente vai sistematizar aqui enquanto, né, teoria, para dar embasamento no nosso método de incubação. Então a gente começou a discutir o processo de desenvolvimento, né, desenvolvimento territorial, e aí esse desenvolvimento territorial a partir de uma abordagem solidária e sustentável, que a gente acredita que esses empreendimentos estão dentro dessa linha, e aí a gente traz a economia solidária e a tecnologia como também procedimentos teóricos que fortalece aí o que a gente está propondo aí enquanto método, né? Ou seja, economia solidária e tecnologia social na indicação, na perspectiva não só da promoção da inclusão produtiva, mas também da autogestão. E aí a gente traz esse procedimento para caracterizar um pouco que a metodologia de incubação de empreendimentos de IG, ela é diferente da metodologia de incubação das incubadoras de base tecnológica. A gente vem fazendo essa discussão, mas não pode descartar essa metodologia, né? Porque acho que o próprio conceito da indicação geográfica, ela traz essas duas possibilidades de metodologia. A gente vai ter que achar aí um meio termo de sistematizar que o selo, né, os produtos que têm a indicação geográfica, ela tem que também trabalhar toda uma dinâmica não só de fortalecimento, enquanto estrutura de empreendimento, melhoria do produto, mas também tem que se relacionar com o mercado. E a gente está trabalhando muito dentro de um conceito e um procedimento que a empresa também ela tem que ter as características. A empresa não, as cooperativas, elas têm que ter a característica também de uma empresa. E aí, a partir disso, a gente vem mesclando isso para tentar dar os fundamentos que são necessários, mas dizer que a maior parte, né, da abordagem teórica e metodológica, ela parte dessa compreensão do que é a economia solidária e pensar os produtores dentro de uma perspectiva de pensar a autogestão para poder dar conta realmente da implantação do selo no processo de comercialização de seus produtos. E aí a metodologia de incubação, ela trata
ela é uma ferramenta ou ela é um instrumento, né? Ela é uma prática pedagógica e acadêmica dentro da nossa instituição e pode trabalhar muito dentro dessa lógica de pensar a autogestão, a cooperação e a solidariedade como estratégia para fortalecimento dos empreendimentos que possuem a indicação geográfica. Então, a metodologia, ela foca na transição do produtor isolado para um coletivo mais organizado, que aí a gente pensa muito nessa perspectiva, porque quando a gente pensa o processo de territorialidade dos produtores e dos agricultores, na sua essência, eles se tornam pessoas isoladas dentro das suas propriedades, dentro da sua dinâmica produtiva. E aí o empreendimento vem nessa perspectiva de pensar um processo de organização mais coletiva, mais ampla para poder dar conta do território. Por exemplo, se a gente pega a experiência da Comac, né, ela é uma cooperativa que ela está distribuída em 5 municípios. Né? E como é que dá conta disso no termos dessa compreensão de pensar um método, né, que consiga dar esse acompanhamento aí nesse processo que eles estão distribuídos. E aí a gente tem já esse método, né, essa fase da metodologia de incubação que compreende que existe primeiro uma pré-incubação, uma incubação e uma graduação ou uma desincubação no âmbito, pela experiência que a gente tem da própria dinâmica da Incubipé, a gente sempre define que essas 3 etapas, elas têm um tempo para ser desenvolvido, né? Um tempo que envolve entre 2 anos a 3 anos para completar esse ciclo do processo de incubação, que vai desde a pré-incubação, graduação e pós-incubação. É isso, né? Nossa sistematização lá. E nessas fases do processo de incubação, nós estamos sistematizando aí uma série de atividades, né? Que envolve formação, capacitação, que envolve assessoria, consultoria, que envolve inclusive pensar o processo de incubação residente desses empreendimentos, trazer eles para dentro da instituição para a utilização de infraestrutura, como o uso do laboratório. É uma indicação que envolve a questão da produção de alimentos e ter muito forte essa relação com a engenharia, com a ciência e com a tecnologia de alimentos. Precisa passar por vários procedimentos, como boas práticas, análise sensorial, né? Ou seja, várias atividades realmente para dar a qualidade que é necessária realmente nessa produção. E também temos a pós-incubação, que é a graduação, que tem várias atividades também, mas acho que a gente torna muito mais importante, e o Arlen colocou, essa questão do financeiro, né? Como é que a gente pode dar conta desse procedimento, não só dependendo das condições desses empreendimentos, que a gente já sabe que eles têm muita dificuldade, né, de ter um recurso dentro da sua margem ali de sobra, do excedente da produção, para investir realmente na implantação, a gente continuar esse procedimento aqui, que é bastante, que é justamente o acesso a editais e fomento público para dar conta da continuidade. Os principais problemas, né, dos empreendimentos, né, de IG que apresenta, a gente tem a baixa profissionalização. Então, assim, como é que é importante também a gente avançar no âmbito da nossa estrutura acadêmica, enquanto rede, enquanto, né, instituição, de ver a possibilidade de estar formando o quadro social desses empreendimentos, para ele estar pensando não só a verticalização do ensino, mas também a oferta de alguns cursos importantes, como gestão, governança, cursos de boas práticas de produção, que são aqueles cursos nossos de extensão ou cursos de curta duração, que são nossos FIC, né? Dificuldade na logística, né? Ou seja, a Comar, nossa estrutura, tem que atuar em 5 municípios no estado do Pará, de uma dimensão muito gigantesca, né? Se você pega Augusto Correia, Bragança, Viseu, Santa Luzia e qualquer outra, Suzy. São municípios muito afastados, muito distantes
e complexo de fazer esse acompanhamento, enquanto para a gente, que é a instituição, imagine para os empreendimentos para estar acompanhando todo esse processo. Agilidade na proteção jurídica é importante também, tem que ter uma assessoria jurídica para os empreendimentos, para eles estarem sendo orientados quanto ao processo de comercialização, a construção dos contratos, né, e o fortalecimento dentro dos contratos do que é um empreendimento que possui uma indicação geográfica e a eficiência em manejo, principalmente dentro da lógica da dinâmica produtiva. Como são agricultores familiares, são produtores rurais, tem toda uma orientação, uma especificação técnica, né, de como se produz esta farinha, desde o processo de manejo, né, de agronômico, até o processo de beneficiamento e o processo de comercialização. Então, esses 3 fatores aqui a gente definiu realmente como uma síntese, né, do padronização, governança e mercado. Né? Então, como é que dá conta desses problemas para a gente... Tracoteu. A gente tem também o diagnóstico de maturidade desses empreendimentos. A gente pega construímos essa metodologia a partir das referências teóricas que a gente tem pesquisado, que a gente tem buscado, lógico, utilizando aí não só ferramentas de estatística, mas também ferramentas da inteligência artificial. Então a gente identificou 4, né? Que é importante em termos de maturidade, né? Como que se mensura isso na análise de desempenho. Organização social, maturidade digital, conformidade técnica e capacidade produtiva. Os levantamentos das demandas dos empreendimentos para processo de incubação envolve capacitação técnica, assessoria, consultoria e capacitação no âmbito da gestão e da governança e investimento em infraestrutura tecnológica, principalmente nas casas de farinha e principalmente em alguns equipamentos estratégicos ali para a melhoria da produção. A gente avalia também que pensar nesse processo de compreender que a economia solidária, a metodologia de incubação como uma tecnologia social e na relação com o produto e com os produtores, o eixo, né, gestão coletiva e governança, ela é um pilar estratégico para a sustentabilidade da indicação geográfica. Então, investir nesse procedimento para a gente estratégico, que envolve a transparência, a resolução de conflitos e reconhecimento. Se você perguntar como é que está a situação da Comar, lá no território, lá no município de Bragança, hoje eles não estão utilizando o selo, primeiro por problemas que o Arlen colocou, financeiro, né, e técnico, mas também por problema de governança e de gestão coletiva do empreendimento, porque mudou a gestão que iniciou e implantou o selo, né, não faz parte mais da diretoria do empreendimento e a nova diretoria não deu continuidade a todo um trabalho que foi construído e foi desenvolvido. Para finalizar, vamos lá. O desafio de implementação envolve as exigências e a normativa. Também tem um problema de sucessão gerencial, né? A maioria dos cooperados da Comar já tem uma idade, já são de idade, né? E aí a gente não está conseguindo trazer a juventude para justamente ir renovando aí o quadro social da cooperativa. E também estamos construindo uma estratégia de monitoramento e avaliação que envolve a qualidade, rastreabilidade, desempenho comercial e gestão e governança. Isso aqui a gente ainda está em processo ainda de construção, ainda estão muito mais pesquisando e levantando informação, mas pelo diálogo que a gente tem com a liderança lá da cooperativa e com os agricultores, e também na literatura apresentaram aí esses 3 indicadores aí como estratégico para a gente fazer o processo de monitoramento e avaliação da implantação do selo e também da metodologia de incubação. É isso, terminou meu prazo, né?
agora eu tenho a satisfação de chamar o professor Jean-Louis. Eu falo que é o primeiro francês que eu conheço, eu só conheço mais um, né? Então, só conheço... e os dois trabalham com queijo, né? O professor Jean-Louis, professor associado 2 aqui da UNB, esse grande especialista no tema das indicações geográficas e desenvolvimento territorial, dispensa apresentações, né, professor? Então, fique à vontade aí para fazer sua apresentação. Então, eu não fiz minha apresentação, minha tarefa do caso hoje, não apresentei slide, eu tenho 15 minutos então para falar da entidade gestora, do tema, eu pensei que era uma mesa redonda, sentado, que a gente ia conversar em torno do café, mas não foi isso, então eu vou tentar resumir o que eu pensava falar. Eu vou utilizar também a experiência francesa, não para dizer que a gente tem que fazer igual, mas apresentar algumas ideias que podem servir futuramente no Brasil também. Quando eu vi a apresentação do Arley, eu achei muito interessante, quando falou que 42% são sem funcionários contratados e trabalham no voluntariado. Isso também foi observado muito também na França. A questão que eu achei também muito interessante, 54% sem sede, mas 89% já existia antes. Então já existia antes sem sede. Então não sei como é que funciona. Então a gente já está com uma realidade das associações que é bem difícil para depois começar a fazer a gestão de uma indicação geográfica. Então, sem uma demora, eu vou apresentar para vocês. Eu não vou disponibilizar porque está em francês, a menos que alguém saiba ler. Isso aqui é o guia do requisitório de reconhecimento, não de indicação geográfica, reconhecimento do organismo de defesa e de gestão. Na França, você tem que fazer um pedido de reconhecimento da sua entidade gestora, junto com seu pedido de reconhecimento da indicação geográfica, o outro. Porque isso é as ODG que eu vou falar, Organismo de Defesa e Gestão, serve tanto para a IG, a UP, a UC e IGP, que para a especialidade tradicional reconhecida, label rouge e também produção orgânica. Então, você tem que fazer um pedido de reconhecimento da sua entidade representativa. E o pedido ele é muito rigoroso. Estava lendo tudo, esse manual. Tem uma exigência que é feita pelo INAO também, que não existe no Brasil, porque nós temos um estatuto jurídico bem diferente, que é o Instituto Nacional de Origem e Qualidade, que é ele que vai controlar todas as indicações geográficas, porque é público, a IG é público na França, não é de direito privado. Então, a partir disso, o INAO que exige, quem quer fazer uma indicação geográfica tem que determinar um ODG. E lá exige, por exemplo, um estatuto, regulamento interno, a representatividade dos produtores, e nem só falo de produtores, eu acho muito interessante que a gente deveria pensar também os operadores, porque não é só um elemento da cadeia que entra na indicação geográfica, são vários elos da cadeia que tem que entrar. Eu estou observando muitas apresentações, hoje também, e outras IG que eu vi lá em Gramado, a semana passada. Então você tem uma IG, você tem um operador, é o produtor. Cadê o produtor da matéria-prima? Não está. Cadê o processador, o condicionador? E isso, normalmente, você tem exigência na ODG de ter uma cadeia. Você não pode ter um elo unicamente. Para que isso? Para evitar a concentração da indicação geográfica na mão de um grupo só. Então, isso já faz uma diferença na organização da ODG, porque você vai ter uma representação de todos os sectores. Exigência que tem uma representação democrática dentro da ODG, da associação. Isso tem que aparecer no estatuto. Todos os elos da cadeia têm que ter o mesmo direito de voz, de decisão. O senhor falou, toma de decisão na associação, todos têm o mesmo direito. Então isso muda bastante a forma da associação. Tem que ter também a apresentação número de produtores totais, número de produtor estimado da indicação geográfica, por exemplo, uma porcentagem. E exigir também volume de produção total do estado, da região, e o volume total esperado da indicação geográfica. Isso é para indicar justamente a representatividade da indicação geográfica, porque é considerado que a IG é um bem público, coletivo. Não pode ter uma IG que tem 5 produtores. Não vai passar. O organismo de gestão não passa. Então, a partir disso, a gente já começa a evitar problemas. Muitos problemas que foram apontados pelo Arley, eu acho que podem ser evitados se dentro do NPI tivesse um critério mais rigoroso de organização, de estruturação da entidade representativa. Qual é o papel? O que ela tem que fazer? Qual é a representatividade que ela tem que ter? Qual é o volume esperado? Nós temos muitos IGs no Brasil,
verifico isso, tem 1% que estão na indicação geográfica, 99% não pertencem. A realidade brasileira é diferente da França. Não vamos comparar, nós sabemos que existe uma informalidade de 80% em alguns territórios, mas precisamos considerar em função dos produtores que são capazes de entrar na indicação geográfica, porque temos poucos. Então, se nós tivéssemos já uma estruturação antes, no registro, foi dito muito bem, 100% da RG tem todo regularizado junto ao NPI. Então, não é um problema do processo burocrático. Hoje em dia, com o sistema informatizado, o registro é fácil. Todo mundo está pagando, né? Para isso, para o registro, todo mundo está pagando. Então, em termos de registro, então, por que também não fazer o NPI esse papel de ser mais exigente em termos de associação? Nós temos aqui, que eu vejo a Caroline, ela poder testemunhar a realidade, e foi muito interessante. Eu já encontrei várias associações aqui no Brasil, a gente veja isso. Você falou a questão da profissionalização. Nós temos poucos IG, associação, um pouquinho de água, não sei. Desculpe, eu acordei com uma garganta. Obrigado. É bem fresquinho, não? Não, não precisa ser muito fresquinho. Então temos a associação muito bem organizada, profissional. Eu suscito muito a canastra. Eu tive a sorte de trabalhar muito com a canastra. Eles têm uma estrutura profissional. Tem um secretário executivo. Tem funcionário. A última vez que eu passei, tinha 5, 6 funcionários trabalhando na associação. Trabalhei agora na Associação do Queijo do Cerro. Eu, Zé Ricardo, a presidente, e um produtor. Então, fizemos um trabalho também de avaliação de força e fraqueza da associação. Nós temos essa questão da profissionalização. Acho que isso precisa. Já tem discussão para talvez ter projeto de financiamento para as IGs, de apoiar a contratação durante um ano, vamos dizer, de um profissional para fazer essa gestão da IG, porque precisa. Acho que a incubação é legal, mas se tivesse um profissional, acho que ajudaria muito já em termos de organização. A questão da representatividade, R$20, que você estava falando, de cotização. Claro que com isso você não vai muito longe. Se você tem 20 produtores, a conta está rápida, R$400 por mês, você não paga um secretário executivo para um mês, então não dá. A participação do Estado, você falou do Estado, da governança, isso é muito importante. Eu trabalhei com uma indicação geográfica na França, que é da minha região, de farinha do trigo sarraceno. Então tem 3 cadeias, 3 elos, produtor do trigo, do sarraceno, o moedor, o estocagem, o moedor. Então os 3 estão lá na IG. Contrataram uma profissional que estava vindo de outra área, de maçã, foi contratado para fazer toda a organização. O outro também, diferença muito significativa, a ODG na França não tem direito de estratégias comerciais. A ODG é unicamente para gestão da indicação geográfica, elaboração e amelhoração, correção do caderno de especificação técnica, elaboração do controle, do sistema de controle, e claro, defesa da indicação geográfica, promoção da indicação geográfica. Então, esse é o papel da associação. O papel comercial fica com os produtores, aqueles que comercializam, são eles que vão estabelecer a sua estratégia comercial, não a associação. Então, já reduz, não é uma função bem diferente do que temos aqui. A associação ela tem que fazer a gestão da IG e, ao mesmo tempo, a gestão comercial, que são, para mim, 2 coisas bem diferentes. Fazer comercial é uma profissão. Saber como vender, estimar os custos, fazer uma gestão administrativa numa coletividade, ele falou, a IG sempre a gente repite, é uma inovação organizacional, é um conjunto. Então, o que é bom do sistema francês, eu não vou dizer que tem dificuldades também, é o coletivo. O INAO favorece o coletivo. Eu estava vendo outro dia na Suíça eles exigem 60% em alguns IGs dos produtores na IG, senão você não tem a indicação geográfica. Então pronto, simples. Se você tem um mínimo de produtor, você não vai ter indicação geográfica, porque no mesmo princípio, a indicação geográfica é um bem comum. Você não pode criar um bem clube para 10, 20. Eu estava vendo hoje na sala de diagnóstico, muito interessante, mas feito com 3, 4, 10 produtores num universo de 1000. Então, a gente vai continuar, e isso talvez é uma questão que a gente tem que fazer no Brasil, até quando a gente vai aceitar a IG
que não são representativos. Sou um pouquinho provocador, né? Mas se a gente está falando de gestão das IGs, do organismo de gestão das IGs, acho que tem que pensar nisso. Se a IG representa 60% dos produtores do 1.600 a R$20, estamos com R$8.000 já. Já está diferente. Também, ele estava começando a falar do apoio. Existe nessa região que está falando do exemplo, apoio da Câmara de Agricultura da região, que financia a gestão do organismo de gestão de defesa. Para quê? Para a ação de promoção, para a ação de capacitação. A região apoia a IG também, da mesma forma, para a capacitação. A gente falou muito da questão da capacitação que é necessário. Então, nós temos também um apoio. E a outra diferença que é muito significativa é tem um interesse nacional. Eu tenho aqui, em francês, 90 anos do INAU. Claro, temos uma história um pouquinho diferente na França, desde 1936, 30, o INAU. E lá você tem os dados da indicação geográfica de 2025, 42 bilhões de euros. Então, por isso o interesse nacional. É óbvio que quando a gente fala que os organismos de gestão não têm função comercial, mas a indicação geográfica em si tem uma vocação comercial, sim, para as regiões, e a representatividade do território é muito importante. Por isso que a maioria dos produtores participa das IGs. É um interesse comum, é uma discussão comum que é feita entre todos os produtores para o reconhecimento. Talvez isso é o mais complicado. Eu vi aqui os conflitos, o senhor que colocou lá, cooperativo, conflito. Tem muito conflito. Então, o primeiro papel para criar uma indicação geográfica é quebrar esses conflitos, tentar reunir todos os operadores dessa cadeia durante antes do reconhecimento mesmo, e depois fazer o reconhecimento. Eu que estava falando, essa operação de reconhecimento, você tem que elaborar um dossiê que você encaminha ao INAU, que vai avaliar, assinado pelo diretor do INAU, que passa antes por uma comissão permanente nacional e que eventualmente pode solicitar uma comissão técnica para avaliar a organização. Então você tem uma avaliação da capacidade do gestor administrativo, da gestão do DG, que é clara. E você tem também alguns dados econômicos e sociais, porque dentro também você tem que mostrar qual é a sua capacidade financeira para a gestão da associação. São todos elementos que a gente não tem aqui no Brasil. No manual do guia do reconhecimento da IG, você tem que ter um tiro representativo, legitimidade, a assinatura do produtor que faz parte da região, Carolina me corrige se eu estou enganado, errado, e basicamente é isso. Não tem exigência de maturidade, isso que é muito interessante no projeto, para ver justamente a capacidade das associações a fazer essa administração. Porque não é fácil, sim, foi dito claramente aqui, nós temos muitos problemas. Mas também, não se preocupe, a França também tem problemas. Alguns problemas apontados aqui são iguais. Financiamento, continua a ter organização que tem problema de financiamento, sim. Um problema agora que eu acho importante, geracional. Perda de interesse de pessoas para assumir a gestão das indicações geográficas. Isso está sendo recorrente na França, um desinteresse às vezes também as IGs ficam comuns, então tem as marcas comerciais que vêm em competição, perde também de reconhecimento, tem também o problema de reconhecimento, financeiro, tem outro, eu não vou me lembrar agora, mas quer dizer que tem esses problemas também, mas lá que também eu acho muito importante, eu não porque sou francês, tá? Eu tento justamente ter uma visão brasileira. Quando eu venho aqui, trabalho com IG, estou há 32 anos aqui no Brasil, então eu já começo a ter uma parte pequena no cérebro brasileiro e pensar como brasileiro, mas não é fácil. Então, para viver no Brasil, como falou alguém, tem que nascer brasileiro. Eu vou encerrar, mas saí pertinho. Essa questão eu estava falando de quê? Dos problemas franceses. Sim. Então, essa questão de ter um organismo, isso faz cada vez mais. Eu estava na EPI 30 outro dia, lá no CNI, isso faz de ter uma instituição nacional que tem essa função de deliberação, de controle das indicações geográficas, porque no momento é cada um por si. Cada associação depois do pós-registro fica, infelizmente, à mercê de todas as leis da administração. E tem muita coisa que eu poderia completar, mas parece que o meu tempo já acabou.
Não é possível que eu falei 15 minutos assim, então lá. Não, você que não cortou. Mas, gente, desculpa, foi uma fala mais improvisada, eu trabalhei meu tema, mas só quero trazer algumas reflexões para mostrar que a gente pode avançar. E uma grande parte para concluir seria também de ver, junto com o NPI, a questão da associação. Mais critérios, mais criterioso no reconhecimento de qual vai ser a associação que vai liderar essa indicação geográfica. Obrigado. O senhor Jean-Louis é modesto, mas ele já tem CPF, né? Então ele já é brasileiro, né? Então, Visto permanente. E tem visto permanente. Na Copa de 98 você estava onde? Tá sob suspeita. Vamos rever esse CPF aí, né? E agora, né, como o professor Juninho conectou, a gente tem um representante aqui, o Douglas, né, o Machado Ramos, do INPI, que é pesquisador na área de propriedade industrial desde 2017 e atua, né, desde 2012 na coordenação de relações institucionais do INPI em Brasília. Douglas, prazer recebê-lo aqui, a palavra está com você. Obrigado. Tudo bom, pessoal? Boa tarde, tudo jóia? Então, 2017 não, 2007 pelo menos. Não, 2007 você como examinador, 2012 com relações institucionais. Exatamente. Bom, pessoal, meu nome é Douglas, eu trabalho do outro lado da bancada, né, onde que se registram os ativos de propriedade industrial no Brasil, né? Então, o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, já vou pulando aqui. Como todo mundo já falou, né, fica mais fácil, quer dizer, na verdade, assim, eu nem sei o que eu vou continuar falando, né? Todo mundo já falou tudo, né? E aqui um público que a gente percebe que é especializado em indicações geográficas, que tem um conhecimento. Então, na verdade, eu só vou falar do que o INPI pode contribuir com o que essa contribuição do professor Jean falou, muito importante com relação ao representante processual, né? Que o substituto processual aqui que a gente adota aqui no Brasil, que é uma exigência que o INPI, na verdade, ele só vê se aquele ali tem representatividade, né? Se o INPI aumentar o número, a quantidade de exigências e tal, talvez melhore a gestão, né, visando a gestão futura da própria indicação geográfica. E eu já passando aqui, o que é o INPI? É o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ele é de criação, antes se chamava DNPI, Departamento Nacional da Propriedade Industrial. Ele foi criado como autarquia em 1970, né? Hoje ele é responsável pela gestão de patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, o registro de software, né, que é o registro de programa de computador, e topografia de circuitos integrados, quer dizer, e a verbação de contratos, né? A verbação, o INPI também faz a verbação, não é obrigatória, mas a verbação de contratos de transferência de tecnologia, o INPI é responsável, né? Normalmente é quando tem dinheiro saindo do Brasil, e aí seria, né, interessante a busca dessa verbação. Eu sou aqui um peixe fora d'água, eu sou examinador de patentes no INPI, eu não sou da área de indicação geográfica, não sou especialista em indicação geográfica, longe disso, mas é um tema, eu sou um entusiasta de indicação geográfica. Eu trabalho tanto com exame técnico, quanto em capacitação em diversos ativos de propriedade, de marcas, de indicações geográficas, né? E hoje, o INPI, se a gente for pensar, a lei que trabalha em propriedade e indicação geográfica, eu estava fazendo uma pesquisa rápida, a LPI, que é a Lei de Propriedade Industrial, ela só tem 7 artigos falando em indicação geográfica. Ela tem 90 artigos falando de patentes. Tem, eu acho que 60 ou 70 artigos falando sobre marcas. Ou seja, a lei, eu não sei se a lei da propriedade industrial esqueceu a indicação geográfica, mas de certa forma isso é bom, porque dá uma margem, dá uma flexibilidade para o INPI trabalhar, entender o que quem elabora, quem trabalha com indicação geográfica. Então, isso facilita, porque o INPI tem as suas diretrizes, tem as suas normativas, e essas normativas elas podem ser atualizadas, tá certo? Então, isso depende, obviamente, da nossa realidade nacional, do que os produtores querem, do que as associações querem, do que os institutos processuais entendem, tá bom?
E um dado, não sei se todo mundo tem esse conhecimento, né, de separação entre direitos autorais e propriedade industrial. Normalmente, quando se fala em direito autoral, o direito, ou seja, a proteção daquele ativo, daquela obra científica, daquela obra técnica, daquela obra artística, ela existe no momento que ela foi criada. Então, na hora que você colocou a obra artística sobre um substrato, aquela obra, os direitos sobre aquela obra passam a existir. Quando se fala em propriedade industrial, o direito ele existe a partir do reconhecimento do Estado. Então, por exemplo, uma marca, para ser reconhecida, precisa do reconhecimento do Estado. Uma patente precisa do reconhecimento do Estado, no caso, a concessão do INPI. Todos esses, normalmente, o pessoal chama de natureza atributiva, ou seja, alguém vai analisar e vai constituir aquele direito. E, embora a indicação geográfica esteja dentro da propriedade industrial, a natureza dela não é atributiva, ela é declaratória. Por quê? O INPI simplesmente reconhece, toda vez que você vê uma notícia, o INPI reconheceu a indicação geográfica, indicação de procedência, denominação de origem. Então o INPI tem essa função. Então tem essa natureza. E o fato da LPI ter poucos artigos sobre o direito, sobre indicações geográficas, isso facilita, mais uma vez, reforçando aqui, ouvir os especialistas em propriedade intelectual dentro de indicações geográficas para entender melhor e melhorar os seus processos, os seus entendimentos. Tá bom, pessoal? Vamos passar aqui rapidamente aonde que o INPI pode colaborar com a indicação geográfica. Tá certo? Eu já vou passar aqui porque minha fala é super rápida. Aqui, ó. Tá certo? O que o INPI hoje pode oferecer, além do registro? O INPI, desde 2, 3 anos atrás, o INPI começou um programa de mentoria em propriedade industrial. Então, nós temos mentorias, né? Eu sou mentor de patentes, então tenho, não sei se o Saulo está aqui, o Saulo está ali. O Saulo sofre comigo, do IFG, sofre comigo, que eles acompanham as minhas mentorias, algumas mentorias que eu faço com o IFG. Que é o quê? Nós pegamos, tem que estar dentro do lugar legítimo do Estado, né? Ou do SEBRAE, ou do IF, de um Instituto Federal, de uma universidade, obviamente, ou uma empresa incubada, né? Então, para até não ter conflito de interesse. E a gente faz um atendimento personalizado, direcionado para, no caso de patentes, para o depósito de patentes, ou para sanear um processo de patente que esteja em trâmite. E o INPI ele pode contribuir, e ele já faz isso, com as mentorias em indicações geográficas. Então, o pessoal que está desenvolvendo café aqui, produtores de café, que querem de uma indicação geográfica aqui dentro do DF, tem sido acompanhado por umas colegas do INPI e fazem essa mentoria. E essa mentoria está voltada justamente para processos em trâmite. Tá? Porque o INPI não quer invadir o que o SEBRAE faz, o que o Instituto Federal faz, quer trazer a documentação até o INPI. O INPI ele quer ajudar no processo, um cumprimento de exigência, né? Quer ajudar a entender e explicar melhor como está funcionando o processo dentro do INPI. Então, a minha contribuição aqui depois eu vou deixar o meu contato, quem tiver interesse pode pesquisar, pode entrar em contato comigo que eu direciono para quem tiver interesse em acompanhar em processos, em trâmite no INPI, ou um processo que, né, ainda esteja na iminência de ser protocolizado no INPI, o INPI pode dar uma orientação mais assertiva, né? Tá certo? Ajudar a entender, às vezes, até uma exigência. Tá bom, pessoal? E falar, além os selos que o INPI ele disponibiliza para quem tem as indicações geográficas, né? São os selos de denominação de origem e os selos de indicação de procedência, uma propaganda, que é relativamente recente, né, de 2021, o INPI instituiu esses selos, que além da própria indicação geográfica, o selo da indicação geográfica em si, a marca do próprio produtor, também ele pode carregar o selo oficial do INPI. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Meu contato está ali, Douglas M. Fiquem à vontade quando vocês quiserem
um atendimento mais personalizado com relação ao processo. Vamos provar uma higiene. Tá bom, pessoal? Obrigado. Douglas, já fica por aqui, Meu Deus. já senta aqui com a gente. As dúvidas são para eles três, só para mim. Professor Jean, Ademar, Warley, você está por aqui. Bom, eu tenho várias perguntas e comentários, mas como eu vou encontrar com esse pessoal mais tarde, quero abrir, né, para vocês que estão aqui participando, quem quiser fazer alguma interação, são pessoas que, como vocês viram, possuem um bom entendimento, né, sobre o que estão dominando, sobre o que estão falando, então quero deixar franqueado aqui para vocês as perguntas, né, algum comentário que alguém quiser fazer. Fique à vontade, só se identifica para a gente e fica à vontade. Meu nome é Jaqueline, fui